Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isso é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem. A palavra de hoje, do Santo Evangelho, é uma palavra dura. Dura e fundamental para a nossa vivência no seguimento de Jesus Cristo. Porque, primeiramente, Jesus vem questionar a condição de colocar algo, mesmo que esse algo seja visivelmente lícito, que seja, como a palavra mesma diz, né, uma tradição, ou seja, que as pessoas fazem e entendem que é interessante fazer. Mas o problema é quando isso é colocado, mesmo sendo uma coisa boa, isso é colocado no lugar de Deus. E é importante nós percebermos que Jesus não chama a atenção somente dos fariseus, mas nesse dia Jesus chama a nossa atenção. Nesse dia, Jesus olha para cada um de nós e nos convida a refletir se nós também não estamos cultivando algumas ações, algumas tradições, alguns modos de ser feito isso, de ser feito aquilo, e estamos colocando essas coisas no lugar que deveria ser somente de Deus. Porque ele fala, e fala muito bem, que
são preceitos humanos e que de nada, olha só essa palavra, a gente tem que guardar bem essa palavra na hora da gente fazer esse tipo de reflexão. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ou seja, eu posso até fazer orações, novenas, posso falar de Deus, mas se a minha boca fala aquilo que meu coração não faz, não acredita, não guarda, aí vem o que Jesus fala: de nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas são preceitos humanos. Olha o perigo de nós colocarmos coisas, pessoas, atitudes no lugar de Deus. A gente pode, inclusive, como os fariseus faziam, transformar algo que seria belo, que seria puro, que seria divino, em um culto sem valor. É muito importante nós não nos atermos somente a passar, a demonstrar, a falar. É muito importante isso. A palavra vai dizer que a árvore, ela é conhecida através dos frutos que ela dá. É importante a gente entender isso, eu estou falando várias vezes, né? É importante, porque realmente nós precisamos entregar frutos para Deus. E aí não importa se a sua árvore é linda, maravilhosa, se a sua árvore parece muito com a árvore do cerrado, quase sem folha, esturricada, fininha, não importa. O importante são os seus frutos, o importante são os meus frutos, o importante são os frutos que nós entregamos para o Senhor. Porque percebam que o culto, as tradições, as ações, elas são sim importantes, desde que elas sejam feitas com o olhar voltado a Deus e desta forma, entregue somente a Deus, ela produz fruto. E aí nós percebemos que estamos no caminho correto, o caminho que é de Deus. Perceba que a palavra sempre nos convida a um esvaziamento. É que a gente precisa, quando nos colocamos à disposição de seguir o Senhor, nós precisamos nos esvaziar cada dia mais, para que Deus viva em nós. E isso é justamente o que os fariseus não faziam. Porque eles queriam o quê? Eles queriam ser reconhecidos entre os homens. E isso é uma tentação que a humanidade carrega. Você precisa ter muitos seguidores. Você precisa aparecer. Gente, no caminho de Deus, nós até podemos ter seguidores, podemos aparecer, mas que sempre seja oferecido tudo isso, todos os frutos, a Deus. E que a gente conserve no nosso coração essa humildade de sermos e entregarmos o nosso nada para Deus trabalhar nele. E através da obra divina, aí sim, aí pode acontecer diversas coisas com aquele que se dá de graça para o Senhor. E com isso, a gente termina pedindo a Deus para nos dar essa graça. Primeiro, a graça de sempre o seguir e colocar Deus sempre em primeiro lugar. E por fim, a graça de não nos preocuparmos em julgar. Se você faz alguma coisa, faça de bom coração, mas não julgue o irmão. Não apresente a Deus ou aos homens uma atitude do irmão, não faça isso.
Muito pelo contrário, se tem algo que você possa fazer e que sirva de correção fraterna para o irmão, chame ele num canto e converse somente com ele. Fora isso, reze e ofereça aquela atitude, aquele irmão, aquela situação para a conversão daquela pessoa. Senhor, dá-nos um coração dócil, um coração que saiba escutar a sua voz, e um coração humilde, que em tudo ofereça cada passo, cada dia, cada respirar a Ti. Porque é para isso que nós estamos nessa caminhada, para seguir o Seu ensinamento e para sermos cada dia mais seus, para sermos cada dia mais seu. Viva em nós, Jesus. Para isso nós te pedimos, fica conosco, Senhor, e faz-nos íntimos de Ti. Amém.